No dia 12 de outubro do ano de 1972, um avião ele saiu da cidade de Montevidéu, no Uruguai, rumo a Santiago, no Chile. Era um voo fretado da Força Aérea Uruguaia e ele transportava cerca de 45 pessoas. Era uma equipe de rugby que estava dentro do avião. Para quem não sabe, o rugby é algo muito parecido com o futebol americano. E ali estavam os jogadores, parentes dos jogadores, amigos e associados. 45 pessoas, saindo de Montevidéu e indo até Santiago. Essa era a intenção. O mau tempo acabou obrigando com que o avião tivesse que fazer uma escala que não estava programada na cidade de Mendoza, que fica na Argentina. Aqui está o trajeto enlaranjado, a ideia era chegar até aqui, mas o avião teve que interromper a sua trajetória na cidade de Mendoza. Eles passaram a noite naquele local e a região onde eles pararam ficava bastante próximo, na verdade era aos pés ou no pé da famosa Cordilheira dos Andes. O plano, deixa eu passar aqui para o próximo slide. O plano era traçar essa rota que os irmãos estão vendo aqui em vermelho. No dia seguinte, tensionando desviar a cordilheira. Aqui em branco, os irmãos estão vendo um pouquinho mais ampliado, é a área da Cordilheira dos Andes, e a ideia era fazer essa trajetória desviando a cordilheira, para então, essa enlaranjado, desviando as cordilheiras, para então finalmente chegar ao destino. Só que quando o avião estava sobrevoando a Cordilheira dos Andes, os ventos começaram a soprar com muita força e muita intensidade. E, sem perceber, a trajetória do avião acabou sendo desviada. Eu não sei se naquele tempo não havia tanta tecnologia como hoje, não sei exatamente, mas o piloto ele não se deu conta. E ele enviou uma informação para a torre de comando em Santiago de que eles estavam chegando. E quando ele deu essa informação, a torre de comando enviou uma mensagem para o piloto dizendo para ele iniciar os procedimentos de pouso. Só que quando a torre enviou a mensagem para iniciar o procedimento de pouso, o piloto, o avião, ao invés de estar fazendo essa trajetória, ele estava exatamente no meio da Cordilheira dos Andes. Só que como o clima era bastante ruim, né, neve, muita nuvem, o piloto não conseguia ver o que estava abaixo. Mas muito próximo do avião estavam as montanhas, as cordilheiras. E ele começou então todo o procedimento. Esse daqui, só para os irmãos saberem, é um infográfico que eu encontrei na internet que ilustra um pouquinho do que aconteceu. No meio dessa região bastante instável e na turbulência, o avião naturalmente foi perdendo a altitude. Quando o piloto se deu conta, ele estava no meio das montanhas altíssimas da Cordilheira dos Andes. Quase não tinha mais o que fazer, irmãos. Ele tentou fazer algumas manobras, mas essas manobras que ele buscou colocar em prática, levaram o avião a chocar com uma montanha na sua parte traseira, na cauda do avião. Imediatamente, nesse momento, uma quantidade de poltronas já foram arremessadas ao ar. Depois ele passou no meio de uma outra montanha, ele conseguiu ainda fazer uma manobra ali específica, onde o avião bateu só uma de suas asas, e depois mais uma asa acabou sendo despedaçada, entrando em choque com uma montanha. No dia 13 de outubro de 1872, foi o dia, lembre-se da data, 13 de outubro de 1872, foi o dia que o avião ele caiu na Cordilheira dos Andes. Na verdade, só a fuzilagem, só a metade ali do avião, tá certo? Vamos avançar então um pouco mais. Os sobreviventes, logicamente, não contavam com muita comida, as condições ali eram extremas, muita neve,
O calor também durante o dia era muito grande, eles estavam a 3.600 metros de altitude. Das 45 pessoas que sofreram um acidente, 12 morreram já no ato. Outros 5 na manhã seguinte. E assim foi morrendo diversos com o passar dos dias, até que apenas restaram 16 sobreviventes daquelas 45 pessoas. Esses 16 foram exatamente aqueles que sobreviveriam a isso que é considerado como um dos espetáculos mais quase que inacreditáveis e heróicos da sobrevivência pela luta na manutenção da vida. No dia 12 de dezembro, havia um grupo de 2, 3 jovens que estavam em condições um pouco melhores do que os outros. Olhem só, nós já estamos no dia 12 de dezembro, o acidente aconteceu quando, lembram? 13 de outubro, lá em outubro, no início do mês. Então olha quantos dias se passaram. E aí esses jovens que estavam em melhores condições, eles decidiram que iam sair em busca de ajuda, no meio das montanhas, porque o grupo de resgate já tinha desistido. Eles não acreditavam que depois de 60 dias, 50 dias, seria possível encontrar alguém com vida ainda. Então eles desistiram de fazer as buscas. Mas havia um grupo de pessoas ali e 3 desses jovens saíram. Um deles não conseguiu, apesar de chegar vivo até o fim dessa batalha contra as condições que se apresentavam ali, mas apenas 2 seguiram até o final. Depois de 10 dias de caminhada, 2 deles chegaram nas margens do rio e eles conseguiram avistar um homem que estava do outro lado do rio. Mas o rio era muito intenso, então não tinha como ele gritar e falar com o outro rapaz que estava do outro lado. Então o que ele fez? Ele pegou uma pedra, ele deu um jeito de escrever uma carta e ele atirou essa carta para o rapaz que estava do outro lado do rio. A carta dizia o seguinte: venho de um avião que caiu nas montanhas, sou uruguaio, fazem 10 dias que estamos caminhando. Tenho um amigo ferido aqui. No avião há 14 pessoas feridas. Temos que sair rápido daqui e não sabemos como. Não temos comida. Estamos debilitados. Quando vão nos buscar? Por favor, não podemos nem caminhar. Onde nós estamos? Depois que essa mensagem chegou, esse rapaz ainda levou algumas horas para que ele conseguisse ter acesso até um grupo de resgate, e o grupo de resgate finalmente foi enviado para levar aquelas 16 pessoas novamente para condições de vida normais como aquelas que nós temos. Aqui eu tenho algumas fotos do momento em que o helicóptero se aproximou e o grupo de pessoas estavam ali. E aqui estão aqueles que provavelmente sejam os 2 jovens que conseguiram fazer toda a caminhada para chamar ajuda, resgate e pedir auxílio. Agora, um desses sobreviventes, que se chama Nando Parrado, ele escreveu um livro que foi lançado no ano de 2006, que se chama Milagre dos Andes, 72 dias na montanha e minha longa volta para casa. Nesse livro, ele narra um pouco da luta que eles tiveram com algo extremamente importante para a manutenção da vida de qualquer ser humano. 72 dias a 3.600 metros de altitude, com um calor intenso e um frio intenso. Como se alimentar e aonde encontrar água para sobreviver? Olha o que ele disse: em altitudes elevadas, as necessidades calóricas do organismo são astronômicas. Estávamos morrendo de fome, sem nenhuma esperança de encontrar comida, mas a nossa fome logo se tornou tão voraz que procuramos qualquer maneira,
uma e outra vez que percorria a fuselagem em busca de migalhas e bocados. Tentamos comer tiras de couro, rasgadas de peças da bagagem, embora soubéssemos que os produtos químicos com que tinham sido tratados nos fariam mais mal do que bem. E ele termina dizendo: rasgamos almofadas do assento na esperança de encontrar palha, mas encontramos apenas espuma do estofamento não comestível. Uma e outra vez cheguei à mesma conclusão: a menos que comesse as roupas que trazia vestida, não havia nada além de alumínio, plástico, gelo e rocha. Alguém já passou por alguma situação semelhante? Acredito que não, né? Contando essa história para vocês, eu ocultei algo que aconteceu em alguns dos dias dessa experiência. E é exatamente esse o ponto com o qual eu gostaria de introduzir o tema, chamar a nossa atenção, para nós entendermos algo extremamente sério nesse último grande conflito que a igreja travará contra Satanás. E a Bíblia diz que ele vem com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Poucos dias depois do acidente, eles já não tinham muita alimentação, como vocês podem ver aqui. Tentaram racionar o máximo possível o pouco que sobrou, mas a comida tinha acabado. Não tinha vegetação, a 3.600 metros de altitude não haviam animais para serem caçados. E foi aí que finalmente eles tomaram talvez a decisão mais difícil da vida deles. Quem lembra o que aconteceu? Eles tiveram que iniciar uma sessão de antropofagia. Sabe o que é antropofagia? É comer a própria carne humana para sobreviver. Agora, com um adendo. Vocês se lembram quem estava dentro do avião juntamente com os que sobreviveram? Eram amigos, parentes e associados. Tanto que a história conta que eles começaram a fazer uso da carne do piloto e do copiloto, porque não tinha nenhum grau de parentesco. Mas agora imagine chegar ao ponto de ter que fazer uso da carne dos próprios parentes que estavam ali. Irmãs, irmãos, mães e pais. Essa experiência ela aconteceu na história do mundo em algumas ocasiões bastante extremas. Na cidade de Jerusalém, por exemplo, no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade foi destruída por Tito, a própria Bíblia diz no livro de Lamentações, profetizando o que aconteceu. As mães morrendo de fome, o livro de Lamentações, capítulo 4, diz que elas chegavam a cozinhar e comer os seus próprios filhos. Algumas semanas atrás, eu vi uma notícia na internet, lá na Coreia do Norte, eles estão sofrendo um embargo econômico por conta da política nuclear desse país comunista, e alguns jornalistas que estão infiltrados lá conseguiram vazar uma informação de que o embargo econômico está provocando uma fome terrível na Coreia do Norte e que os pais estão começando a matar os seus filhos para comer a carne dos seus próprios filhos. Isso no nosso tempo. Irmãos, eu não quero que essa história ela pareça para nós um sensacionalismo, um alarmismo, não é essa a minha intenção. O objetivo de eu iniciar esse tema com essa história é nós entendermos que em condições extremas, o ser humano ele é capaz de fazer algumas coisas que contrariam os próprios princípios da sua vida. É isso que eu gostaria de extrair como lição dessas histórias. O ser humano, em condições de extrema sobrevivência, ainda que ele tenha princípios de vida, ou seja, eu acredito que esses 16 sobreviventes nunca tinham comido carne humana, muito menos pensar em comer dos próprios parentes, mas para sobreviver, o ser humano, quando ele precisa comer, o ser humano pode ficar sem carro, pode ficar sem casa,
pode ficar sem uma série de coisas, mas sem comer, o ser humano vira um animal para saciar a sua fome. É esse o objetivo de eu iniciar o tema com essa história. A Bíblia conta, tá aí, ponho aqui na tela então o nosso tema agora para nós recordarmos, domínio próprio e um decreto dominical. Abram aí suas Bíblias no livro de Gálatas, após fazermos essa introdução com essa história, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler os versos 22 até o verso 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos falar juntos, me ajudem. Mas o fruto do Espírito é amor. Próximo. Próximo. Podem ler. Bondade, fidelidade, mansidão e o último? Algumas Bíblias dizem temperança e outras dizem domínio próprio. Ou seja, a palavra do Senhor mostra que um cristão que nasceu do Espírito Santo, naturalmente possui o fruto do Espírito Santo, então ele precisa ter essa palavrinha que está aí em cima no título do nosso tema, chamada domínio próprio. Conseguir o autocontrole. E quando nós falamos de domínio próprio, normalmente as pessoas, embora possam ter um conhecimento informativo e teórico de algum assunto, o domínio próprio tem a ver muito mais com dominar não a tua razão tanto, mas dominar a tua emoção e os teus sentimentos. Isso é o domínio próprio e é um fruto do Espírito Santo. Agora, será que para nós, considerando o que nós acabamos de ver como história, será que para nós hoje, ter domínio próprio, diante do cenário profético que nos aguarda, é importante? Grande conflito, página 621. Olha o que diz esse texto. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo da graça é concedido a todos a fim de se prepararem para aquela ocasião. Eu vejo muitos adventistas hoje, muitos da nossa igreja, do nosso povo, que quando ouvem alguma movimentação aí fora, falando sobre o decreto dominical, algo dessa natureza, nós recebemos muitos comentários no projeto que nós temos na internet, de pessoas dizendo assim, olha, eu não vejo a hora do decreto dominical sair. Eu quero que aconteça logo tudo de uma vez, para que Jesus volte logo e esse sofrimento acabe. Parece muito bonito, e nós temos que desejar a segunda vinda de Cristo. Só que nós não podemos esquecer que antes da segunda vinda de Cristo, nós passaremos por um tempo de angústia, um tempo de agonia, e que Cristo diz que é tão angustiante como nunca houve na história do planeta Terra desde que houve nação. Ontem eu fiz uma pergunta, hoje nós temos a casa um pouco mais repleta, e eu faço de novo. Quantos acreditam de todo o coração, quando nós olhamos para o mundo aí fora, de que Cristo está muito perto de voltar para buscar a igreja? Quantos creem nisso? Ok, tem algumas mãos que não se levantaram. Como eu disse ontem, aqueles que ainda têm dúvidas disso, eu ou qualquer um ancião ou membro dessa igreja terá a satisfação de mostrar para vocês que dentro em breve Cristo voltará. Agora, para os que creem que Cristo está voltando, nós precisamos então nos preocupar com isso daqui. E um dos desafios que nós teremos é a fome. Será que nós estamos preparados para suportar fome? Nós hoje ficamos 3, 4 ou 5 horas sem comer, e nós já imediatamente proferimos aquele chavão aqui no Brasil que diz, eu estou morrendo de quê?
de fome. Está morrendo coisa nenhuma. Se estivesse morrendo, não estava nem aguentando andar. Mas é que nós acostumamos a falar isso. Mas passar fome é uma realidade que o povo de Deus terá de enfrentar. Agora, irmãos, eu vou avançar em algumas histórias aqui com vocês, para mostrar que a alimentação, ela sempre foi um problema da humanidade em todas as gerações que antecederam aquela que nós vivemos. Nós estamos hoje enfrentando um cientista da humanidade que se chamava Lúcifer e hoje se chama Diabo, Satanás. Satanás é o maior estudioso da humanidade. Ele conhece, para não dizer tudo, mas detalhes das lutas e dos problemas que o ser humano enfrenta. Ele sabe quais são os principais pontos fracos de cada um de vocês que estão aqui. Mas o maior de todos eles, que ele descobriu, e isso porque os nossos primeiros pais caíram nesse ponto, se chama alimentação. Alimentação. E Satanás tem durante várias e várias gerações, já estamos falando aqui de quase 6.000 anos, que ele vem estudando a humanidade, desde que os nossos primeiros pais caíram no problema da alimentação, ele vem estudando em saber como fazer, principalmente com que essa geração caia no problema da alimentação. Se vocês abrem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, capítulo 3, perdão. Olha o que nos diz. Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo 6. E viu a mulher que a árvore era para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Essa árvore era boa para se comer? Era boa? Deus disse que se comesse da árvore, o que aconteceria com o homem? Então a árvore era boa? Como é que um alimento que vai me matar, ele pode ser bom? Só que Satanás, ele é o maior publicitário que já existiu no planeta Terra. Temos algum publicitário e marqueteiro aqui na igreja? Ok. Nós sabemos que a publicidade, ela tem o objetivo de vender um produto que você não precisa, que muitas vezes você nem pode comprar. E a fim de conseguir vender esse produto, essa ideia, ele precisa trabalhar o teu inconsciente para que de alguma maneira você seja atraído pelo produto. Quando você entra no mercado, por exemplo, as gôndolas dos produtos que nós encontramos lá no mercado são todas preto e branco. É colorido, é uma coisa fantástica, as crianças entram e parece que estão entrando no play center, de tanta cor e tanto... O objetivo de Lúcifer, assim como com Eva, é pegar a nossa visão, um dos principais sentidos do ser humano, e usar a visão para conduzir-nos aonde ele deseja que nós estejamos. Foi o que ele fez com ela aqui. Teve resultado ou não? Teve. A Bíblia diz que vendo que a árvore era boa e agradável aos olhos, ela comeu, e além disso deu ao seu marido e ele também comeu. Então Satanás, ele viu que deu resultado. Ele não precisava mudar a estratégia, talvez só melhorar um pouco ela, aperfeiçoar com o passar do tempo. Mas se nós avançamos um pouquinho na história, nós chegamos até o mundo antediluviano. E eu pergunto para a igreja, no mundo antediluviano, os habitantes desse mundo tiveram problema na área da alimentação também ou não? Vocês se lembram o que Jesus diz em Mateus capítulo 24? Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do... Porque nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casavam-se e davam-se em casamento. Então veja que o problema da alimentação esteve também presente no mundo antediluviano. Agora quero acrescentar uma informação aqui para vocês. A alimentação cárnea, ela só foi liberada temporariamente. Que palavra que eu acabei de dizer aqui para vocês? Temporariamente, a alimentação cárnea
eu não vou provar isso agora para vocês, mas eu posso provar dentro da palavra, ela não foi dada para o homem para sempre, ela foi dada temporariamente quando veio o dilúvio, e por não haver vegetação, Deus deu a liberdade de Noé comer, então fazer uso da carne. Mas mesmo sendo que a alimentação cárnea foi liberada temporariamente, depois do dilúvio, antes do dilúvio, eles já estavam comendo carne. Sabiam disso? Olha o que nos diz no livro Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor, na página 55. Deleitavam-se na destruição da vida do quê? Dos animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. A nossa sociedade hoje chegou nesse nível aqui ou não? O que vocês acham? A vida humana está sendo tratada com indiferença aí fora ou não, irmãos? Estão matando por nada. Eu me lembro de um episódio que aconteceu na cidade onde eu vivo, isso foi há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, chega a ser quase inacreditável. Um rapaz, um psicopata, maníaco, por fazer aquilo que ele fez, ele foi capaz de matar uma pessoa, arrancar a sua cabeça, jogar o seu órgão genital na BR, onde os carros trafegam ali na avenida, e quando a polícia encontrou esse homem na casa dele, ele estava fazendo uso da faca que ele utilizou no latrocínio para cortar uma salada e se alimentar dentro da sua casa. A mesma faca que ele utilizou, mas a faca ainda estava com sangue. Isso é só para ilustrar como o ser humano, ele está sanguinolento. O ser humano está perdendo, sabe por que isso? Porque eles acostumaram a matar animais, eles acostumaram a tratar esses animais com tanta crueldade que há uma indiferença pela vida. Eu costumo dizer que o nosso povo hoje é insensível para com o pecado. Nós passamos num acidente de carro e nós nos esticamos pela janela para ver os corpos ali esticados e parece que nós gostamos dessas coisas. Além disso, nós temos hoje a televisão que já contribui para ajudar o costume da sociedade com a carnificina, com o sangue, com a morte e com a violência. Então, nós somos insensíveis. E o uso da carne fez o mundo antediluviano se tornar insensível. E foi tanta insensibilidade que Deus teve que fazer o que com aquele mundo? Destruir. Não tinha nem mais como converter, não. Deus tinha que começar tudo de novo. Tamanha a crueldade que havia no ser humano. A Bíblia diz que todo o desígnio que existia no coração do homem era somente de contínuo o mal. Resultado um dos problemas era a alimentação. Uma outra história que rapidinho eu quero compartilhar com vocês é a história desses 2 irmãos, que é mais uma prova de como o homem é capaz de cometer absurdos para saciar a fome. Quem são esses 2 irmãos aí? Quem lembra? Esaú e Jacó. Um deles foi capaz de vender a sua primogenitura. Vocês sabem o que é primogenitura? Para a gente entender o comparativo, é como se Esaú estivesse vendendo a sua salvação, irmãos. Foi isso que ele vendeu para o irmão dele, por um prato, um guisado de quê? De lentilha. Aqui eu separei, só quero que os irmãos vejam as palavras dele. Olha como Esaú raciocinava. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Estou entendendo que quando os seres humanos eles são levados em condições extremas, parece que a razão ela perde completamente o sentido. O ser humano se vende. O ser humano, para saciar a sua fome, ele é capaz de cometer absurdos como esse que nós estamos vendo aqui. Outra história,
Sodoma e Gomorra. Quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, é natural que a igreja e o mundo se lembre de qual pecado principal? Sodoma e Gomorra. Qual que é o pecado principal que todo mundo fala? Homossexualismo. Falou de Sodoma e Gomorra, mas sabia que o homossexualismo era só um sintoma de uma enfermidade? Sabia disso? Sabe qual era a verdadeira enfermidade dos sodomitas? Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Eu acho que você nunca deve ter prestado atenção como a Bíblia fala tanto de alimentação. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. A Bíblia mostra que a enfermidade dos sodomitas, o verdadeiro problema que estava na própria natureza dos sodomitas, uma delas era a fartura de despensa cheia. Iam para os mercados, para o Big, para o Mercadorama, para o Extra, enchiam as suas prateleiras, abarrotavam as casas e não tinham preocupação. Eu não estou dizendo que isso é errado. Não me interpretem mal. Mas eu quero que nós entendamos um risco muito grande que nós estamos correndo de repetir histórias tristes e desgraçadas da palavra do Senhor. Por outro lado, eu tenho exemplos de cristãos genuínos e verdadeiros que saíam das suas casas para pregar o Evangelho sem ter a certeza do pão e da água. A única certeza que eles tinham é a promessa de Isaías que diz que o teu pão será dado e as suas águas serão certas. E os sodomitas repetiram a história dos seus antepassados. Mais uma cidade que foi destruída pela mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. A última história que eu gostaria de colocar aqui para vocês é a história de Moisés. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, eles estavam acostumados com uma vida no Egito. Deus queria levar eles para habitar em Canaã, como nós comentamos ontem, e Deus permitiu com que eles passassem por um tempo de provação. Eles chegaram no deserto, estavam poucos dias no deserto, apenas 3 dias, e já começaram a reclamar com Deus Todo-Poderoso. Olha só o que eles disseram, Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3. E aos filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Olha que povo rebelde. 400 anos clamando para que Deus libertasse eles daquela escravidão. Aí quando Deus liberta, 3 dias depois, já estão sentindo saudade das panelas de carne da onde? Do Egito. Tudo isso por quê? Por causa da fome, da barriga, da idolatria que o ser humano tem dentro do seu ventre. Então, eu acho que já está bastante comprovado. E agora tentem imaginar o inimigo pegando essas histórias. Ele estava vivo nesse tempo. E ele viu Adão e Eva. Ele viu os antediluvianos. E ele começou a estudar cada uma dessas gerações. E ele percebeu que o ser humano tem uma fraqueza terrível na área da alimentação. E ele raciocinou o seguinte: eu preciso de alguma forma preparar o povo que vai viver mais perto ainda da vinda de Jesus Cristo. Porque esse povo vai ter uma luz maior. Lembra que nós falamos ontem da verdade presente? Lembra? Então a verdade presente nos tempos anteriores ao nosso eram menores. Nós hoje temos uma luz muito maior. Então a proporção do ataque do inimigo é maior ainda. Eu vejo alguns anciãos aqui nessa igreja. Se nós voltamos algumas décadas atrás, o ser humano, ele tinha uma vida muito mais simples.
o ser humano vivia no campo, o ser humano plantava o seu próprio alimento, ele estava acostumado a colher da sua própria horta para saciar a sua fome. Só que finalmente, em alguns séculos atrás, o mundo passou por uma mudança, uma transformação. Nós conhecemos isso como revolução o quê? Industrial. Revolução industrial. Os seres humanos, acostumados com uma vida simples, campestre, semente, contato com a terra, passaram agora a deixar o ambiente do campo e se deslocaram para as grandes cidades. Mudou, a selva de pedra. E os seres humanos foram se aglomerando de tal maneira que agora viver na cidade e manter-se, fisicamente falando, seria praticamente impossível. O cimento não produz nada, as calçadas não produzem nada, as estradas não produzem nada, os tijolos não produzem nada. Então, os seres humanos dentro das cidades se tornaram dependentes agora daqueles que viviam no campo. De certa maneira, os seres humanos estavam sendo escravizados pelo Egito, porque para eles comerem, eles dependeriam da mão de outros. Não bastasse isso, além de nós sermos totalmente dependentes das grandes cidades, nós temos um outro agravante que se chama globalização. Então, o McDonald's lá dos Estados Unidos, ele vem também aqui para o Brasil. A Coca-Cola dos Estados Unidos se espalhou pelo mundo inteiro. Então, o plano, que talvez fosse um plano bom por um lado, porque tecnologicamente falando, nós nunca tivemos tanta informação, tanto conhecimento como nós temos hoje, mas por outro lado, essa estratégia de globalização, de revolução industrial, criou um estado de escravidão na humanidade. De tal maneira que nós nascemos assim já. Desde pequeno a criança ela já está acostumada com o McDonald's, com o Starbucks, com o Windows, com tudo, com todas as supostas facilidades que estão aí fora. Comidas congeladas. Então, agora pegue uma criança dessa, como vocês foram um dia, e como eu fui um dia, e tente chegar para essas crianças crescidas hoje, que são vocês e eu, e dizer assim: frutas, cereais, nozes e oleaginosas devem ser a alimentação do povo de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. É fácil? Não mais do que 3, 4 ou quando muito 5 refeições na mesa, é isso que nós deveríamos fazer. Intervalos de tempo entre uma refeição e outra, 5 horas pelo menos. Líquido com a alimentação? Jamais. Mas como que isso vai entrar na minha cabeça se o McDonald's, se o Burger King, nós chegamos lá e compramos o lanche e eles oferecem, eu não sei se essa promoção ainda segue, mas as pessoas podiam chegar lá e pegar o refrigerante quantas vezes elas quisessem se servir ali. Então, como conseguir convencer essa sociedade de que a nossa vida, é por isso que Jesus Cristo disse que a única solução para nós como igreja e como um povo é morrer e o quê? Nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos... Sabe por quê? Porque se nós pegamos uma criança aqui dessa igreja, irmãos, que ela tenha uns 2 ou 3 anos de idade, e eu faço uma papinha lá para ela de vegetais, e eu dou para ela comer, a criança vai comer. Ela vai comer. Ela só não come se o pai e a mãe der para ela experimentar alguma vez na vida um refrigerante, ou alguma outra porcaria, o paladar dela vai se perverter e ela não vai mais ter prazer naquilo que o Senhor deu para alimentar e nutrir a humanidade. Temos algum nutricionista aqui? Não? Eu citei um termo aqui agora que nós perdemos, praticamente perdemos. Nós hoje estamos preocupados em nos alimentar.
em encher a pança, a barriga, em sentir aquela sensação de saciedade. Mas a nutrição diz que eu não devo só me alimentar, eu devo também me nutrir. E nutrir e alimentar são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, para nós não perdermos muito tempo, Satanás sabe disso tudo. Afinal de contas, foi ele quem projetou muitas dessas estratégias para nos escravizarmos nesse sistema econômico, alimentar e por aí vai. Só que Deus já sabia de tudo isso antes do próprio Lúcifer. E na palavra, Ele nos revelou como que essa história vai chegar ao fim. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 16 até o 17, olha o que a Bíblia nos diz. Falando da marca da besta. Qual que é a marca da besta? Qual é a marca da besta, irmãos? Não sabemos? Estão vendo como o nosso coro ele não é dissonante, como eu disse ontem? A igreja tinha que falar isso, irmãos, igual um coral, muito mais bonito do que o chama coral, do que o coral da central, que são corais muito bonitos, mas dentro da palavra de Deus nós deveríamos ser um coral, cantando essas mensagens para o mundo de maneira uníssona, clara. As pessoas têm que entender isso, a nossa voz. Lembra da mensagem do terceiro anjo? O anjo inicia anunciando a sua mensagem em grande voz. Não tem falta de sintonia, de harmonia, é audível, é poderosa. A marca da besta é o decreto dominical quando for imposto pelas igrejas protestantes, a igreja romana nesse tempo que nós estamos vivendo. É uma lei que vai obrigar a cada pessoa a descansar no domingo, fazendo desse dia o dia do Senhor em oposição ao sábado do quarto mandamento. Aqueles que talvez ainda não tenham estudado isso, volto a repetir, nós temos o prazer de ir até a sua casa, tem anciãos nessa igreja, obreiros nessa igreja, de mostrar isso para vocês na Bíblia, mas isso já está acontecendo aí fora pouco a pouco. Então vejam agora como Deus revelou para nós como esse conflito vai terminar, irmãos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tenha, se ela é rica, não importa, nesse tempo todos vão estar envolvidos nisso. Para que ninguém possa comprar ou, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Se eu não posso comprar ou vender, isso significa, logicamente, que eu não vou poder o quê? Comprar o meu alimento. A única condição para que eu compre o meu alimento é aceitar o sinal da... Estamos nos preparando para isso? Será que nós estamos exercitando o nosso domínio próprio? À tarde eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de livros e informações que nós temos da dieta que nós deveríamos estar vivendo hoje. Nós hoje choramos, esperneamos, por causa de questões tão pequenas, irmãos. Café, que faz mal para você, está destruindo a tua vida e a vida da tua família. E nós ainda esperneamos por causa disso. E o nosso povo, que não tem a coragem, muitas vezes, de deixar de lado aquilo que faz mal para ele mesmo, diz que quando o decreto dominical sair, vai ter a coragem de dar a sua própria vida para Jesus Cristo. Você acredita nisso de verdade? Eu não acredito. Eu não acredito nem em mim. Nem em mim. Eu sou vegetariano há mais ou menos uns 10 anos. E eu digo para as pessoas que eu não aceito desculpa para a pessoa dizer que a carne eu não consigo, porque eu não aceito desculpa. Sabe por quê? Porque eu era católico, já contei para algum de vocês aqui. Eu era coroinha da Igreja Católica, eu vivia, a mensagem chegou para mim quando eu tinha 16 anos de idade.
Com 17 anos de idade, eu decidi deixar a carne. Eu vivia na casa do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe, catequistas da igreja. Minha mãe chegou para mim, minha mãe é uma pessoa muito amável, muito querida, não entendam mal, ela não é ruim, jamais. Mas ela disse para mim de que se eu tomasse aquela decisão, de que a única coisa que eu passaria a comer dali para frente seria arroz e feijão. E eu falei para ela, mãe, eu não sabia cozinhar. E eu disse para ela, mãe, se essa tiver que ser a minha dieta a partir de hoje, para que eu obedeça ao Senhor, então a partir de hoje eu só vou comer feijão e arroz. E eu fiquei um tempo, irmãos, me alimentando só, às vezes tinha um alface e um tomate. Então, não tem desculpa. Quando nós decidimos, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, queridos, não interessa o tamanho do gigante, não interessa o tamanho da muralha. Se eu dou o passo pela fé, se eu creio no braço onipotente do Deus Todo-Poderoso, Ele vai abrir o mar se eu obedecer a palavra dEle. Para Pedro, era mais seguro ele andar em cima da água, quando Jesus disse ande em cima da água, do que se ele ficasse na superfície. Porque o lugar mais seguro do mundo para que eu esteja e eu ande, é o lugar onde Deus manda eu estar ali, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Olha como Satanás raciocina. Olha como ele raciocina. Profetas e Reis, página 91. Satanás diz, assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as... O que Satanás ia procurar controlar? Quem estava aqui ontem conosco vai se lembrar. O que do povo de Deus entrou lá no lugar santíssimo com Jesus? O que? A mente do povo. Então Satanás, para tirar a mente tua, a minha mente da igreja adventista, do lugar santíssimo, ele tem algumas estratégias, vamos ver. Controlarei assim as mentes sob o meu poder para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia, pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário. Eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sobre o meu poder. Tá certo. Olha como me perdoe a expressão, mas esse sem vergonha, como ele raciocina para destruir a nossa vida. Visão da mensageira do Senhor para essa igreja. E isso daqui ele não está raciocinando para os mundanos. Ele está raciocinando para os adventistas, porque ele disse aqui, pelo temor de que venha faltar alimento para esse povo, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei. O mundo já transgride a lei. O único povo que guarda a lei do Senhor nesse tempo, qual é a única igreja que exalta a lei de Deus? É adventista. Então aqui ele está raciocinando, como que eu vou fazer os adventistas cair? Muito simples, um decreto que proíba eles de comprar e vender pela falta do alimento e pela falta do que vestir. Eles vão se entregar para mim, porque eu venci Adão e Eva, eu venci os povos do deserto, eu venci os antediluvianos, eu venci os sodomitas, eu venci a tantos assim dessa forma. Como que esse povo eu não vou conseguir vencer? Acaso eles são melhores do que os que viveram diante dele? É assim que ele raciocina. Olha qual foi o plano. Muita atenção. Estamos chegando, já estamos na verdade no fim do tema. Olha o plano dele. Como ele vai fazer para ganhar a nossa mente? Porque Satanás pode entrar dentro da nossa mente? Satanás não pode entrar na nossa mente. Só Deus tem acesso à nossa mente. Como ele faria para conseguir alcançar isso? Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível para a família humana.
um concílio, um congresso, imagine um congresso feito pelas trevas, pelos demônios. Foi apresentada proposta sobre proposta. Então um demônio chegou lá e disse, não, vamos fazer isso. Rejeitado. Até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. O próprio Satanás agora, como ele se crê sempre o mais sábio, o mais inteligente, ele disse, eu tenho um plano. Me ouçam. Prestem atenção no que nós vamos fazer. Ele tomaria do fruto da vide e também do trigo e outras coisas dadas por Deus como? E convertê-los-ia em que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro. Meu Deus, eu leio esse texto e eu chego a me arrepiar de pavor, irmãos, com isso tudo. Satanás ia pegar o trigo, ia pegar o milho, ia converter isso tudo em veneno, em porcaria, ia fazer salgadinho, Delma Chips, ia fazer tudo que é tipo de coisa que não presta, refrigerantes e por aí vai, para conseguir dominar os sentidos da humanidade. Sabe quais são os nossos sentidos? Olho, audição, paladar, tato e olfato. Então, para dominar os sentidos e ter o inteiro controle da humanidade, ele iria usar a alimentação. Agora, para a coisa ficar ainda mais grave, olha o que diz, Temperança, capítulo 3, é impossível, é o quê? Impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enervadores do cérebro, discernir a sagrada, é o quê? É impossível. Por isso que às vezes o pastor ou os membros que estão tentando viver a verdade presente, falam com o povo, falam com a igreja não consegue entender. O povo não consegue discernir a sagrada verdade, porque são escravos do apetite pervertido. Estão valorizando mais outras coisas e destruindo o seu intelecto. Mas eu termino, irmãos. Não com essa mensagem de desalento, porque isso tudo parece desesperador. De verdade que eu vejo essas histórias e parece quase impossível nós conseguirmos vencer. Porque se tantos foram derrotados, qual é a garantia de que eu serei um vencedor? Como vencer o apetite? Que seguramente é o mal mais terrível que escraviza a humanidade, hoje e em todas as eras. Quatro 4.000 anos depois da entrada do pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo finalmente veio ao mundo. O Senhor Jesus, ele estava observando a humanidade. E todas aquelas histórias que eu mostrei ali para vocês, Jesus estava acompanhando. E ele pôde perceber quão fraca as suas criaturas eram na área do apetite. Quando Cristo veio ao mundo, ele sabia de uma coisa: para começar a redimir o homem, para iniciar uma obra de salvação na vida dos seres humanos, ele precisava começar exatamente por aquela que é a maior fraqueza da humanidade. Ele precisava começar a obra da redenção exatamente aonde Adão e Eva iniciaram a desgraça e o pecado. E é por isso que quando nós vemos, poucos dias depois de Jesus ser batizado e iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que, guiado pelo Espírito Santo, Jesus foi para onde? Para o deserto. Aí depois de um longo período de tempo jejuando, Satanás vem para tentar a Jesus. Quantos dias Jesus jejuou no deserto? 40 dias.
Eu conheci uma pessoa que, infelizmente, fanática pelo assunto da saúde, tristemente. Nós temos que ter equilíbrio em tudo. Tá? Quando nós falamos de saúde, nós não podemos ir para o outro extremo. Essa pessoa que era um irmão, ele decidiu passar 36 dias sem comer. 36 dias. Era um argentino. Irmãos, esse rapaz, ele parecia aqueles judeus perseguidos por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quando você olha aquele rosto chupado, aquela aparência, ele chegava a vestir 2, 3 paletó para esconder a sua aparência horrível. Sabe o que aconteceu com ele depois dos 36 dias de jejum? Ele morreu, faleceu, já não está mais entre nós. Eu conto essa história para nós entendermos o significado dessa cena. 40 dias de jejum. E não pense que Jesus, nosso Salvador, quando ele entrou no deserto, ele era sobre-humano. No livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor diz que quando ele estava para entrar no deserto, a serva do Senhor diz que a glória de Deus foi deixada, saiu de Jesus e ele foi deixado sozinho para lutar contra a tentação. Então Jesus estava ali naquele momento como um ser humano, como eu e você. 40 dias, irmãos. Meus irmãos, se isso não sensibiliza o nosso coração, eu não sei o que vai sensibilizar. Vocês já nunca pararam para pensar por que 40 dias? Sabe por que 40 dias? Foram quase 6 semanas. Porque Cristo sabia que se Ele não fizesse um sacrifício muito grande, a humanidade nunca seria capaz de vencer o apetite. Tão baixo, tão profundo era o poço, a lama onde o ser humano tinha se enfiado, que para sair de lá, Jesus teve que fazer um jejum de 40 dias sem comer. E sabe o que é o mais assombroso? No livro Temperança, no capítulo 4, a serva do Senhor diz que o que causava angústia em Jesus, o que provocava maior angústia nele, não era a fome. Era saber que a humanidade tinha descido tão baixo na escravidão do apetite. Era isso que causou o maior sofrimento do nosso Salvador. Meus queridos, olhemos para esse sacrifício, valorizemos o que Cristo fez por nós. E todas as vezes que formos tentados a dizer não a essa dieta especial que Deus nos deu para vivermos nesse tempo e nos prepararmos para a crise que se avizinha, todas as vezes que o diabo vier te oferecer algo que te prejudique, um estimulante que vai te fazer cair no pecado, lembre-se de que quando Satanás chegou para Cristo depois de 40 dias no deserto jejuando, e ele ofereceu para Jesus uma pedra dizendo, transforma em pão e coma, Jesus olhou para ele e disse assim, não, porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, amém? Amém. Que essa seja a promessa de Cristo, que a vitória de Cristo seja a minha e a tua vitória nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos levantar desse final de semana para tomar essa decisão na nossa vida. Fazer a vitória do deserto, o início do plano da redenção no deserto, ser o início da redenção na minha vida. Jesus, para começar a redimir o Jefferson, ele precisa me dar a vitória sobre o apetite, me dar o domínio próprio novamente, e assim eu terei poder para vencer os outros pecados na minha vida.